You want more? $25 gift. I've been there. Meus amados irmãos, podíamos ficar de pé para uma palavra de oração. Amém. Vamos pedir ao Senhor que nos venha abençoar e se venha revelar a nós pela sua santa palavra. Amém. Quantos acreditam que Deus vai fazer isso? Que o Senhor possa preparar os nossos corações para recebermos o que Ele tem para nós. Mas antes, gostaria de congratular-me por ver esta juventude aqui num culto de semana. Eu penso que os irmãos devem dar graças a Deus por isso. Amém. Significa, irmãos, que a juventude está no bom caminho. E não há melhor para um jovem do que logo desde a tenra idade sentir desejo e interesse pela palavra de Deus. Pelo estudo da palavra, por ouvir, aprender, guardar e praticar a palavra do Senhor. Porque aí está a nossa bênção, aí está a nossa vitória. Senhor, nós te louvamos, te damos muitas graças nesta noite, pelo alto privilégio que tu nos dás de estarmos em tua casa, na tua gloriosa presença, diante da tua santa palavra, Senhor, para aprendermos de ti, para podermos guardá-la nos nossos corações, a fim de não pecar contra ti, Senhor, mas vivermos uma vida agradável a ti, uma vida que te glorifique, uma vida que te exalte, Senhor, e que demonstre a tua graça, o teu poder, a tua maravilhosa salvação em nós. Fala-nos pela tua palavra, Senhor. Envia a tua palavra aos nossos corações no poder do Espírito Santo, no nome e para a glória de Jesus. Amém. Vamos ficar sentados, por favor. Meus amados irmãos, nesta noite eu gostava de falar-vos sobre duas experiências marcantes na vida do crente que têm a ver com o Espírito Santo. Duas experiências que devem marcar a vida do crente e que estão diretamente relacionadas com o Espírito Santo. E elas são a habitação do Espírito e o batismo no Espírito. Eu vou repetir. A habitação do Espírito e o batismo no Espírito Santo. Primeiro, nós vamos pensar na habitação do Espírito. Uma coisa, como iremos ver, é a habitação do Espírito e outra coisa é o batismo no Espírito Santo. São duas experiências distintas, complementares e que necessariamente devem marcar e marcar profundamente a nossa vida. Vamos pensar, em primeiro lugar, na habitação do Espírito. O Espírito Santo é dado por Deus ao crente quando este se converte. Portanto, quando nos convertemos, quando aceitamos Jesus como nosso único e verdadeiro Salvador, a Bíblia diz-nos, e esta é a nossa experiência, naturalmente, que Deus dá o Espírito Santo. Vamos ler em 1 João 3,24. Vamos ver que Deus dá o Espírito Santo àqueles que se convertem. Quando nos convertemos, quando aceitamos o Senhor, então Deus faz este milagre poderoso em nós, dá-nos o Espírito Santo. 1 de João, capítulo 13, verso 24, diz assim: quem guarda os seus mandamentos, em Deus permanece, e Deus nele, e nisto conhecemos que Ele permanece em nós pelo Espírito que nos tem dado. Portanto, o crente, ao converter-se, é-lhe dado, é-lhe conferido
o Espírito Santo. E na mesma carta, no capítulo 4 e verso 13, ainda podemos ver o seguinte: nisto conhecemos que permanecemos nele e ele em nós, por ele nos ter dado do seu Espírito. Portanto, Deus dá o seu Espírito àqueles que se convertem. Por isso nós sabemos que Deus está em nós e nós estamos em Deus. O facto do Espírito Santo nos ter sido dado, meus irmãos, demonstra, prova de que nós agora estamos em Deus e Deus está em nós. Não sei se nós louvamos o Senhor por isso, não é? Esta é a nossa certeza. E é o Espírito Santo que nos é dado que confere ao crente esta certeza. Qual certeza? Que nós estamos em Deus, mas Deus também está em nós, através do seu Espírito que nos é dado. Pelo Espírito Santo também que nos é dado, Deus derrama o seu amor em nossos corações. Portanto, nós que não tínhamos o amor de Deus, passamos a ter o amor de Deus em nossos corações, pelo Espírito Santo que nos é dado. Agora nós temos, meus irmãos, o amor de Deus, com o qual podemos amar a Deus, podemos amar as coisas de Deus, podemos amar o povo de Deus, podemos amar a palavra de Deus, aleluia, porque o Espírito Santo em nós faz com que o amor de Deus seja derramado nos nossos corações. Quantos podem dizer obrigado, Senhor, porque têm este amor de Deus nos seus corações? E isto é resultado do Espírito Santo que nos é dado. Vamos ver em Romanos capítulo 5 e verso 5. Romanos 5, 5, que diz assim: e a esperança não desaponta, porquanto o amor de Deus está derramado em nossos corações pelo Espírito que nos foi dado. Portanto, o Espírito Santo, ao nos ser dado, faz com que o amor de Deus se derrame, preencha os nossos corações, de maneira que agora podemos amar a Deus, amar o seu povo, amar as coisas de Deus e não amar o mundo. Amém. Após também a conversão, o crente recebe o Espírito Santo. É outra expressão, o crente recebe, quando nos convertemos, recebemos o Espírito Santo. É chamado o Espírito de adoção, que confirma que nós somos filhos de Deus. Estão a ver? Aqui há pouco vimos que o Espírito Santo é quem derrama o amor de Deus em nossos corações. Mas o mesmo Espírito que nos é dado, ele confirma que nós somos, na realidade, filhos de Deus. Nós não temos uma confirmação, não é uma dedução nossa. Meus irmãos, não é um palpite nosso, é uma confirmação do Espírito Santo em nós. É Ele quem confirma que nós, na realidade, somos filhos de Deus. Ou, se quiserem, é Ele que traz essa convicção aos nossos corações de que realmente agora somos verdadeiramente filhos de Deus. Romanos capítulo 8, versos 15 e 16. Estamos a estudar, a ver a habitação do Espírito Santo. Porque não recebeste o espírito de escravidão, para outra vez estares em temor, mas recebeste o espírito de adoção, pelo qual clamamos, Abba, Pai. O Espírito mesmo testifica com o nosso espírito que somos filhos de Deus. Amém. Nós temos essa confirmação. Não é, meus irmãos, não é um dogma religioso. Não é um preceito da igreja. É a confirmação do Espírito Santo. É algo que não é natural, que não é psicológico, é algo sobrenatural, aleluia, que a presença do Espírito Santo em nós faz ou dá-nos esta gloriosa confirmação. É chamado também o Espírito que provém de Deus e que nos faz compreender as coisas de Deus.
Vamos ler para depois podermos comentar. Primeiro aos Coríntios 2:12, vão ver que este é também chamado o Espírito que provém de Deus, isto é, que vem da parte de Deus à nossa vida, para que nós possamos agora compreender as coisas de Deus. Agora nós podemos, o crente pode compreender as coisas de Deus, porque temos em nós o Espírito de Deus, aleluia, que nos ajuda, que nos faz compreender o que nós não compreendíamos antes. Os irmãos estão a ver? Estão a perceber? Há coisas, eu já tinha ouvido crentes dizer, eu próprio, aquilo que eu não conseguia compreender antes, eu agora consigo compreender. Mas, irmão, não é porque nós ganhamos uma nova inteligência. O que nos faz hoje compreender o que não compreendíamos é porque temos em nós o Espírito Santo que vem da parte de Deus aos nossos corações. E diz assim em 1 Coríntios 2:12: ora, nós não temos recebido o Espírito do mundo, mas sim o Espírito que provém de Deus, a fim de compreendermos as coisas que nos foram dadas gratuitamente por Deus. Aleluia. Então, agora nós temos condições, temos capacidade de compreender as coisas de Deus que outrora não compreendíamos. Que no tempo da nossa ignorância, da nossa incredulidade, nós não tínhamos capacidade para compreender, mas agora temos. Quantos dão glória a Deus por isso esta noite? Agora temos. E temos, meus irmãos, não porque alguma coisa aconteceu em nós, da nossa parte, que nos fez compreender. Nós agora compreendemos porque o Espírito Santo está em nós. Porque Ele habita em nós, aleluia, porque é o Espírito que veio da parte de Deus. E também, este Espírito é também chamado o Espírito de seu Filho, pelo qual nos dirigimos a Deus como nosso Pai. Vamos a Gálatas capítulo 4 e verso 6, e vamos ver que o Espírito Santo, meus amados irmãos, Ele também, vindo a nós, habitando em nós, faz com que nós, com convicção, com certeza, amém, não por imitação, mas por convicção, nos possamos dirigir a Deus como nosso Pai Celestial. Amém? Ele é o Espírito Santo que me faz, meus irmãos, compreender que Deus é o meu Pai Celestial, amém? E que eu me posso dirigir a Ele na qualidade de verdadeiramente meu Pai Celestial. E porque sois filhos, vede bem, apreciem o versículo, e porque sois filhos, Deus enviou aos nossos corações o Espírito, seu Filho, que clama, Abba, Pai. Ou que, por outras palavras, nos faz clamar, Abba, Pai, nos faz dirigir a Deus na convicção de que nós somos filhos dele e que Ele é o nosso Pai Celestial. Note, irmãos, nós temos duas situações que se complementam. Nós temos a palavra de Deus que nos diz que nós somos filhos de Deus. Mas temos depois dentro de nós, portanto, fora de nós, temos o testemunho da palavra, mas dentro de nós temos o testemunho do Espírito Santo. Que nos leva, amém, nos dá uma convicção certa, segura, maravilhosa, de que Deus agora é o nosso Pai Celestial. Que nós nos podemos dirigir a Ele com toda a liberdade, amém. Meus irmãos, com toda a ousadia, sabendo que Ele é o nosso Pai Celestial. Após a conversão, depois de nos convertermos, o crente passa a ser habitado pelo Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo veio habitar em nós. Passamos a ter em nós o Espírito Santo como o primeiro presente de Deus. Amém? Irmãos, o primeiro e maravilhoso presente que Deus nos dá é fazer com que o Espírito Santo venha habitar em nós. Eu não sei se os irmãos dão glória a Deus por este privilégio.
Eu, se fosse os irmãos, louvava mesmo Jesus. Porque, irmãos, já viram o privilégio que nós temos de ter o Espírito Santo habitando em nós. Sermos a habitação do Espírito Santo. Que grande privilégio, não acham? Que grande maravilha, que grande milagre que Deus realizou em nós. Às vezes nós pensamos, por exemplo, que a cura de um paralítico é um grande milagre. E a verdade é. Mas, irmãos, este milagre do Espírito Santo vir habitar em nós é um milagre superior a qualquer outro milagre. Romanos capítulo 8 e verso 23. É bom percebermos isso. Que somos agora a habitação do Espírito Santo. E não somente o universo, mas nós, eu estou lendo noutra versão, que é talvez mais compreensível, mas nós que temos o Espírito Santo, como o primeiro presente que recebemos de Deus, nós também gememos dentro de nós mesmos enquanto esperamos que Deus faça com que sejamos seus filhos e nos liberte completamente. Vede, irmãos, aqui temos que esclarecer alguma coisa. Esta versão diz, faça com que sejamos seus filhos. Então, nós já não somos seus filhos? Por que é que a Bíblia diz que faça que sejamos? Nós já somos filhos de Deus, mas ainda não somos completamente. A nossa filiação completa só acontecerá quando chegarmos à glória. Aleluia. E o Espírito Santo está trabalhando em nós, meus irmãos, e é Ele que nos levará à glória. Aleluia. E que fará com que nós alcancemos a nossa filiação completa. Então, seremos completamente filhos de Deus. Aleluia. Já não teremos dificuldades, nem problemas, nem pecado, nem doença, nem dor, nem sofrimento, nem morte. Aleluia. Seremos semelhantes a Jesus por toda a eternidade. Portanto, ao nos convertermos, Deus faz com que o Espírito Santo comece a habitar em nós e tornamo-nos o templo do Espírito Santo. Nós somos, cada crente individualmente agora é o templo do Espírito Santo. Os irmãos podem louvar a Jesus por isso? Somos o templo, porque a Bíblia diz que Deus não habita em templos feitos pelas mãos dos homens. Deus habita naqueles que Ele resgatou e remiu com o sangue precioso de Jesus. Somos dele, somos o templo do Espírito Santo. 1 Coríntios 6,19. Somos o templo do Espírito Santo. Eu conheço, já tenho visto templos bonitos, fabulosos, mas o templo mais bonito e fabuloso que há é o corpo do crente, onde o Espírito Santo habita como templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. Eu não sei se os irmãos querem louvar Jesus por isso esta noite. Ou não sabeis que o vosso corpo é o quê? É o santuário ou o templo do Espírito Santo que habita em vós, o qual possuís da parte de Deus e que não sois de vós mesmos. Não esquece, irmãos, a partir do momento em que nós aceitamos Jesus, o Espírito Santo vem habitar em nós, nós tornamos-nos o templo do Espírito Santo. E já não somos de nós mesmos, o nosso corpo. O que nós somos agora já não é de nós mesmos, somos daquele que habita em nós. Somos dele. Amém? Isto é, para viver para ele, para glorificá-lo, para servi-lo, para honrá-lo, aleluia, e para representá-lo neste mundo. Nós somos os seus representantes. Não é o Papa que é o representante. Ele representa o catolicismo, mas nós representamos o Deus vivo e verdadeiro. Aleluia. Porque somos o templo do Espírito Santo que habita em nós e não somos de nós mesmos. Agora, eu gostava de chamar a vossa atenção para o seguinte.
A habitação do Espírito e o batismo no Espírito Santo são duas experiências distintas. Não é a mesma coisa. São experiências distintas. E não só distintas, mas consequentes na vida do crente. Percebem? Elas são distintas, significa que não são iguais, são diferentes. E quando se diz que são consequentes, quer dizer, para que o batismo com o Espírito Santo aconteça, primeiro o crente tem que ter nele a habitação do Espírito. Mas estão a perceber? Portanto, é diferente. Uma coisa é a habitação do Espírito e outra coisa é o batismo com o Espírito Santo. Mas para sermos batizados com o Espírito Santo, nós temos que ter a experiência maravilhosa de que realmente o Espírito Santo já habita em nós. Os discípulos, os irmãos lembram-se, os discípulos eram convertidos e por isso já tinham o Espírito Santo quando foram batizados no Espírito Santo. Aqueles crentes que no dia de Pentecostes foram batizados, foram cheios do Espírito Santo, eles já tinham neles a habitação do Espírito. Não eram batizados, mas o Espírito Santo já habitava neles. E porque o Espírito Santo já habitava neles, eles agora puderam ser batizados no Espírito Santo. Os irmãos estão compreendendo a diferença? Uma coisa é a habitação, outra coisa é o batismo. Em Samaria, os que foram batizados no Espírito Santo pelo ministério de Pedro e João já se tinham convertido pelo ministério de Filipe. Os irmãos estão a ver a história? Filipe foi lá, pregou o Evangelho, eles converteram-se. Ao se converterem, eles tinham neles a presença, a habitação do Espírito, mas depois Pedro e João foram a Samaria, impuseram-lhe as mãos e aí é que eles receberam o batismo no Espírito Santo. Portanto, eles já eram crentes, já tinham uma experiência com Deus, já eram habitados pelo Espírito, mas não eram ainda batizados no Espírito Santo. O que é que prova? Que são duas experiências distintas e que se complementam. Portanto, o batismo com o Espírito Santo é consequência da habitação no Espírito. O apóstolo Paulo também, lembram-se? O apóstolo Paulo, quando chegou a Damasco, Ananias, Deus usou Ananias para falar com ele, ele foi curado da cegueira que aconteceu na estrada de Damasco, foi batizado nas águas e depois foi batizado no Espírito Santo. Amém. Portanto, experiências distintas. E também em Éfeso, os discípulos lá em Éfeso, lembram-se, quando o apóstolo Paulo chegou a Éfeso, encontrou vários discípulos que ainda não tinham sido batizados no Espírito Santo. Nem nas águas, nem no batismo cristão. Eles tinham apenas o batismo de João. Foram batizados nas águas conforme o batismo cristão e depois foram batizados no Espírito Santo, foram cheios do Espírito Santo, começaram a falar noutras línguas e a profetizarem. Portanto, meus amados, na conversão e no batismo do Espírito Santo, recebemos promessas diferentes. E eu queria chamar a vossa atenção para estas promessas diferentes. Há uma promessa que é a promessa da salvação e há outra promessa que é a promessa do batismo com o Espírito Santo. Ou se quiserem, há a promessa da vida eterna e a promessa do batismo com o Espírito Santo. Vamos ver em 1 João 2,25. Em 1 João 2,25 fala-nos da promessa da vida eterna. Claro, quando nos convertemos, essa promessa cumpre-se em nós. Os irmãos podem dar glória a Jesus, porque esta promessa já se cumpriu na vossa vida. Hein? A promessa da vida eterna está relacionada com a nossa conversão. E esta é a promessa que Ele nos fez, a vida eterna. Portanto, na conversão, quando nos convertemos, recebemos instantaneamente a promessa da vida eterna.
Portanto, passamos da morte para a vida. Nós que estávamos condenados, passamos a ter a vida eterna. Aleluia. Glória a Jesus. Que bom, não acham, irmãos? Agora, sabendo que temos a vida eterna. É a promessa que se cumpriu em nós no momento em que nós nos convertemos. Agora, como filhos de Deus, temos que esperar para receber outra grande promessa, que é chamada a promessa do Pai. Vê se os irmãos compreendem. Na conversão, temos a promessa da vida eterna. Aqueles que já têm a promessa da vida eterna devem esperar para receberem outra grande promessa, a promessa do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo. Então vamos ver em Atos 1, 4 e 5, onde Jesus falou àqueles que já tinham a vida eterna, mas Jesus está a declarar-lhes uma nova promessa, que eles agora, porque já tinham a vida eterna, podiam e deviam receber. Primeiro, Atos 1, 4 e 5, estando com eles, portanto, momentos antes de ascender ao céu, estando com eles, ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que esperassem a promessa do Pai. A quem é que ele disse isto? Àqueles que já tinham a vida eterna. Eram os discípulos, já se tinham convertido, já tinham a vida eterna, já tinham essa promessa na sua vida, agora precisavam de que outra gloriosa promessa se cumprisse na vida deles também. E essa veio a cumprir-se quando? No dia de Pentecostes. Meus irmãos, se os irmãos têm em vós a certeza que a promessa da vida eterna já se cumpriu na vossa vida, então os irmãos devem estar à espera da outra gloriosa promessa, que é a promessa do Pai, que é o batismo com o Espírito Santo. Por isso é que Jesus ordenou-lhes que não se ausentassem de Jerusalém, mas que recebessem ou esperassem a promessa do Pai, que Jesus tinha falado no seu ministério terreno com eles. Então, a habitação do Espírito e o batismo com o Espírito Santo são duas promessas. Mas também na conversão e no batismo do Espírito Santo, irmãos, recebemos poderes diferentes. Amém? Quando nos convertemos, nós recebemos um poder. E quando somos batizados com o Espírito Santo, recebemos um novo poder. Vamos ver qual é o poder que o crente recebe quando se converte. 1 João 1,12. Que poder é esse que nós recebemos, que nós experimentamos quando nos convertemos? É um poder maravilhoso, aleluia, sem dúvida alguma. É um poder sobrenatural. João 1,12. Mas a todos quantos o receberam, o que é que aconteceu? Receberam, ou Deus deu-lhes o poder de se tornarem filhos de Deus. Portanto, irmãos, quando nos convertemos, quando aceitamos o Senhor, nós recebemos o poder de nos tornar filhos de Deus. Nós agora somos filhos de Deus pelo poder de Deus. Quantos louvam Jesus por isso? Quantos estão gratos a Deus por este glorioso poder na vossa vida? Amém. Recebemos um poder maravilhoso, irmãos, que nos torna, na realidade, verdadeiramente filhos de Deus. Mas, quando somos batizados no Espírito Santo, nós recebemos um novo poder. Amém? Vamos ver em Atos 1,8. Portanto, na conversão, recebemos o poder de sermos seus filhos. No batismo do Espírito Santo, recebemos poder para quê? O que é que diz lá Atos 1,8? Mas recebereis poder quando? Ao descer sobre vós o Espírito Santo, e ser-me-eis testemunhas,
tanto em Jerusalém como em toda a Judeia, Samaria e até aos confins da terra. Os irmãos vejam, quando nos convertemos, recebemos o poder de ser filhos de Deus. Quando somos batizados no Espírito Santo, recebemos um novo poder para ser testemunhas de Jesus. É por isso que a Bíblia fala, em relação ao batismo com o Espírito Santo, fala em revestimento de poder. Porquê? Porque nós já tínhamos recebido um poder para ser filhos e agora recebemos um novo poder para sermos testemunhas de Jesus. Para dar testemunho com eficácia, irmãos. Para dar testemunho com valor. Aleluia, amém. Para levar os perdidos a um encontro com Jesus, para ganharmos almas para Ele. Vamos pensar um pouco sobre o batismo no Espírito Santo. O que é que aconteceu aos discípulos no dia de Pentecostes? O que aconteceu a eles serviu, não, meus amados, tomem bem atenção, não foi um evento histórico apenas. É verdade que fez história, foi uma coisa histórica, mas não foi apenas para ser registado como história. Ficou registado para ser a norma ou o padrão para todos quantos depois venham a ser batizados no Espírito Santo. Portanto, o que aconteceu no Pentecostes serviu de padrão, serviu de exemplo, amém? Serviu para percebermos aquilo que também irá acontecer sempre que o crente é batizado no Espírito Santo. E o que é que foi que serviu de padrão? O que é que diz lá? Todos foram cheios do Espírito Santo. E o que é que aconteceu? Começaram a falar noutras línguas, conforme o Espírito Santo concedia que falassem. Portanto, eles foram cheios. E qual é a evidência disso? Irmãos, o Espírito Santo é invisível. O Espírito Santo não se vê. Mas aquele que é cheio do Espírito Santo tem uma evidência que confirma, amém, que atesta de que realmente nós somos cheios do Espírito Santo. E o que é que evidencia isso? Qual é a evidência? É começarmos a falar noutras línguas que não aprendemos. Amém? É um milagre. É um milagre de Deus. É um milagre do Espírito Santo em nós, meus irmãos. Não aprendemos, não sabemos o que estamos a falar, mas sabemos que Deus entende o que nós estamos a falar. E estamos a falar como eles falaram lá no dia de Pentecostes, estamos a falar as grandezas de Deus. Ao falarmos em língua, estamos a magnificar a Deus, estamos a glorificar a Deus, aleluia, estamos a exaltar a Deus, de tal maneira que a nossa própria língua não chega, não dá, não consegue, então Deus dá-nos outra língua para nós com facilidade podermos exaltá-lo e glorificá-lo como Ele merece. O Espírito Santo desceu sobre os crentes, veio do céu para os crentes. E meus irmãos, quando o crente é batizado no Espírito Santo, o Espírito Santo desce para nós. Vem do céu para nós, aleluia. É um presente do céu, é uma dádiva do céu, é um dom do céu. Como eu costumo dizer, o crente ao ser batizado com o Espírito Santo não vai para o céu, mas o céu vem para nós. O ambiente do céu, o poder do céu. Meus irmãos, a natureza do céu vem à nossa vida. E o crente deixa apenas de ser alguém terreno. Nós, de uma forma muito especial, tornamos homens e mulheres celestiais. Por isso é que o batismo com o Espírito Santo é também designado como um dom da era futura. Amém. Nós, embora vivendo ainda nesta era, já temos em nós algo que pertence à era futura. Aleluia. Que maravilha, não acham, irmãos? O que é que significa isto em termos que possamos compreender? Nós, que ainda estamos a viver nesta era, já temos algo do futuro em nós. Nós não fomos ainda ao futuro, mas o futuro já veio à nossa vida.
Coisa maravilhosa, não acham? Há quem invente a ida ao futuro, uma viagem ao futuro. Nós não vamos ao futuro, mas o futuro, essa bênção, esse dom, essa glória, vem à vida do crente. Aleluia. E o crente ainda nesta era presente está a viver com o dom, com o ambiente da era futura, quando viveremos para sempre com o Senhor. Não sei se está fazendo sentido aos irmãos. Estamos percebendo o valor de sermos batizados no Espírito Santo, irmãos? A necessidade que nós temos de ser batizados, mas eu quero dizer aos irmãos que não é só uma necessidade, é uma gloriosa possibilidade. Tu não tens apenas necessidade, tu tens a possibilidade de ser batizado no Espírito Santo, como foram os discípulos no dia de Pentecostes. O Espírito Santo veio sobre eles. Veio do céu, desceu sobre eles. O Espírito Santo é derramado sobre os crentes e os crentes são ungidos com o Espírito Santo. Amém. Somos ungidos, irmãos, aleluia, para servir a Deus, para sermos testemunhas dele, para melhor servi-lo, não no nosso poder, mas para podermos servi-lo no poder do Espírito Santo. Glória e louvor ao nome de Jesus. Os crentes recebem o Espírito Santo ou recebem o poder do Espírito Santo. Os irmãos não acham que nós precisamos deste poder, irmãos? Quantos podem glorificar a Jesus por isso esta noite? Quantos podem dizer, eu preciso deste poder na minha vida? Irmãos, nós fomos salvos para receber este poder. Amém? Nós fomos salvos para viver neste ambiente de acordo com o poder do Espírito Santo na nossa vida. Amém? Nós não fomos salvos, irmãos, para sermos crentes vazios. Nós fomos salvos para sermos crentes cheios do Espírito Santo. Para recebermos este batismo. Para recebermos este revestimento de poder, aleluia, para recebermos, meus irmãos, este poder adicional que nós já temos porque somos filhos, mas precisamos de um novo poder para ser testemunhas de Jesus. E como resultado do batismo no Espírito Santo, somos então revestidos, como disse, do poder do alto, para nos tornarmos testemunhas de Jesus. E quero concluir chamando a vossa atenção para isto, irmãos. Para quem é o batismo no Espírito Santo? Para quem é esta experiência? Talvez o irmão, talvez novo convertido ou não, pode dizer, mas será que esta experiência é para mim mesmo? Será que eu posso receber esta experiência? Será que eu preciso receber esta experiência? Sim, irmão. Tu podes receber, tu precisas receber e Deus quer que tu recebas. Amém? Deus quer que tu recebas. E tu acredita que não muito depois destes dias, tu podes ter o cumprimento desta promessa na tua vida. Amém? Tu podes ser cheio, batizado, revestido do poder do alto. Amém? É para todos os crentes. Atos 2:4. Veja o que está lá. Acredite no que está lá. Irmão, não leia apenas como algo que aconteceu. Leia este versículo como algo que pode acontecer na tua vida também. É algo para ti também. Não é algo apenas para aqueles que estavam lá no cenáculo. É para ti que estás aqui esta noite também. O que aconteceu? E todos... Atos 2:4, e todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar noutras línguas. Quantos foram? Quantos foram, irmãos? Todos. Então, se todos foram, é porque o batismo com o Espírito Santo é para todos os crentes. Não importa a denominação, isso não tem nada a ver com denominação, não importa qual é a igreja, importa é que todos os crentes podem ser e todos os crentes precisam ser batizados no Espírito Santo. Todos os crentes. É para todos. Atos 4:31.
Parece que houve uma renovação. Em Atos 2 foi o princípio, em Atos 4 há uma renovação. Uma renovação do poder do Espírito Santo sobre os crentes. Talvez os novos convertidos foram batizados e os outros que já tinham sido foram renovados. Em Atos 4:31. O que é que diz? E tendo eles orado, tremeu o lugar em que estavam reunidos. E quantos foram? Digam lá comigo. E quantos foram? Todos. Irmão, note que a Bíblia, Lucas, inspirado pelo Espírito Santo, ele foi minucioso neste pormenor. Ele disse: todos que estavam lá foram. Irmão, e se todos foram, os que estavam lá, também todos os que estão aqui podem ser. Amém. Tu também podes ser. Tu também deves ser. Aleluia. Este todos inclui a tua pessoa também. Agora, 10:44. Eu gostava que os irmãos lessem, porque para sublinharmos bem esta realidade e esta abrangência gloriosa sobre o batismo no Espírito Santo. Agora, já não é em Jerusalém, é na casa de Cornélio, lá em Cesareia. O que aconteceu em Cesareia? Enquanto Pedro ainda dizia estas coisas, o que aconteceu? Desceu o Espírito Santo sobre quantos? Todos. É para ti, irmão, é para todos. Amém? Se é para todos, tu podes dizer, é para mim também. Eu não sei se já disse aqui aos irmãos, eu desde me converti, nunca vi ninguém ser batizado no Espírito Santo antes de eu ser. Mas eu li que era para todos. E eu acreditei que se era para todos, era para mim também. Amém? Porque eu faço parte daqueles que são todos filhos de Deus. Amém? Aqueles que já são habitados pelo Espírito, aleluia, podem também ser batizados no Espírito Santo. Agora, é para homens e mulheres. Talvez alguma irmã pode dizer, mas isso é também para as mulheres. É para as mulheres, é. E as mulheres bem precisam disto. As mulheres, as nossas irmãs precisam disto. E as irmãs dizem, e os irmãos também, é verdade, sim. Hein? Os irmãos também, nós, homens e mulheres. Mas vejam o que a Bíblia diz lá em Atos 2:17. Esta é a promessa que diz respeito ao irmão enquanto homem, mas diz respeito à irmã enquanto mulher também. E nos últimos dias, diz Deus, derramei do meu Espírito sobre todos os povos. Agora já não é sobre judeus apenas. Amém. A barreira caiu, irmãos. Aleluia. Amém. A barreira caiu. A barreira da raça caiu. A barreira da religião caiu. Amém. A barreira da denominação caiu. Agora é para todos os povos. E Deus está batizando neste momento em todo o mundo. Aleluia. E Deus está atingindo todos os povos. Não só com a mensagem da salvação, mas com o batismo com o Espírito Santo. É para todos os povos. Os seus filhos, homens, e as suas filhas, mulheres. E é também para os jovens. É para os jovens. Vocês têm esta promessa para vocês também. Hein? E os jovens terão visões. Isso é resultado do batismo com o Espírito Santo. E os mais velhos também está aqui. Então, irmão, tu não és novo demais para não receber, nem és velho demais para não receber. Se tu és jovem, tu podes receber. Se tu és mais velho, tu podes receber. Aleluia. Se tu és homem, tu podes receber. Se tu és mulher, tu podes receber. E concluímos lendo Atos 2, 38 e 39. É para todos quantos Deus
nosso Senhor chamar. É para todos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. Vamos apreciar estes 2 versículos para terminarmos, irmãos. Lembram-se que isto que vamos ler é resultado da resposta que Pedro deu quando a multidão que acorreu ao cenáculo no dia de Pentecostes, o que é que eles disseram? Que faremos, varões e irmãos? O que é que nós vamos fazer? O que é que nós temos que fazer? E agora aqui está a resposta de Pedro, não só de o que é que eles deviam fazer, mas também como eles podiam receber. Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo. Quantos irmãos já se arrependeram aqui? Quantos já se arrependeram? Primeira coisa é o arrependimento. Os irmãos estão a ver, arrependimento para a conversão, não é? Primeira coisa é a conversão. O indivíduo arrepende-se e converte-se. Essa é a condição. Depois é batizado nas águas. Pode até ser antes de ser batizado nas águas. Lá a família de Cornélio, antes de serem batizados nas águas, foram batizados no Espírito Santo. Isso pode acontecer. E está acontecendo nos nossos dias. Amém. E os irmãos já repararam que eu pergunto aos irmãos, eles foram batizados no Espírito Santo num culto público ou num culto particular? Lá em Cesareia. Era particular? Não. Todos eles eram incrédulos. Era um culto de evangelização que resultou não só na conversão, mas no batismo com o Espírito Santo. Já repararam? Amém. Não significa que agora vamos ser... Mas pode acontecer que num culto público Deus possa batizar no Espírito Santo. Amém. Irmãos, Deus não tem constrangimentos. Ele batiza quem quer, como quer e onde quer, porque Ele é o Senhor soberano. Aleluia. E não é Ele que tem que nos dar satisfações a nós. Nós é que temos que dar satisfações a Ele. Então Pedro respondeu: arrependei-vos e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo para o perdão dos pecados e recebereis, estão a ver, experiências distintas, mas complementares, e recebereis o dom do Espírito Santo. Pois, porquê? Porquê é que isto pode acontecer? Porquê, irmãos? Porque, o que é que está lá no verso 39? Porque a promessa, continuamos, que é uma promessa, e se é uma promessa de Deus, ela cumpre-se, amém? Deus cumpre as suas promessas, e Deus quer cumprir esta promessa também. Pois a promessa é para quem? É para quem, irmãos? Diga, é para... Não é vós, é para nós, amém? Porque nós agora somos o objeto da promessa, amém? É para nós, diga, é para mim, amém? E diga isso com gratidão, com ações de graças, diga com alegria e com desejo de receber esta promessa na sua vida. Porque a promessa é para vocês, para os vossos filhos, é para a nova geração. E para todos quantos estão longe. Há ainda muitos que estão longe, mas um dia verão e irão ser batizados no Espírito Santo também. Os irmãos acreditam nisso? Nós vamos ganhar almas não apenas para eles serem salvos, mas para serem batizados no Espírito Santo, meus irmãos. Para tantos, repita comigo, para tantos quantos Deus, nosso Senhor, chamar. O irmão é que foi chamado por Deus. Porquê é que o irmão está aqui esta noite? Quem é que o chamou? Foi o pastor Jones? Fui eu? Quem é que o chamou para estar aqui? Quem é que o chamou, irmão? O irmão tem a certeza que foi chamado por Deus? Quantos têm esta certeza que foram chamados por Deus? Se tu tens a certeza que foste chamado por Deus, esta promessa é para ti. Amém? Se tu ainda não recebeste, irmão, não desanimes. Talvez tu não estavas tão voltado para aí. Talvez não estavas tão apercebido.
não estavas tão esclarecido, não importa, não sei porquê. Acredita que dentro de algum tempo tu vais receber esta promessa. Vamos ficar de pé e dar glória a Ele. Aleluia, amém. Mas olha, irmãos, eu gostava de ver os irmãos com maior interesse por esta promessa. Eu gostava de ver os irmãos mais entusiasmados com esta promessa. Amém. Mais desejosos de receber esta promessa. Mais confiantes de que vão receber esta promessa. Aleluia. Mais gratos a Deus, aleluia, porque é possível receber esta promessa. Vamos levantar nossas mãos a Deus por uns momentos. Vamos louvá-lo, aleluia. Dá glória a Ele, irmão. Louva Jesus. Louva o Senhor. E de repente tu podes começar a falar noutras línguas, cheio do Espírito Santo, porque Deus quer derramar o seu Espírito sobre a tua vida também. Deus quer cumprir esta promessa na tua vida. Quer encher-te, quer renovar-te. Aleluia, amém. Jovens, vocês precisam desta promessa. Deus quer encher-vos com o Espírito Santo também. Aleluia. Temos que abrir o nosso coração para Ele. Temos que desejar de todo o coração e aceitar, aleluia, confiar de que esta promessa, como diz a palavra de Deus, é para nós. Aleluia. Quantos dão glória a Jesus? Levanta a tua mão e dá glória a Ele, irmão. Aleluia, louva ao Senhor. Amém. Um culto não é um velório. Um culto é uma celebração. Amém. Nós não viemos velar um que está morto, porque Ele está vivo. Aleluia. Jesus vive e vive para sempre. E porque Jesus vive, não é velório, é celebração. É louvor, é gratidão, é alegria. Aleluia. Porque Ele vive e vive em nós. É Ele que nos salva, é Ele que batiza no Espírito Santo. Louvor, honra e glória ao maravilhoso nome de Jesus. Aleluia, aleluia. Obrigado, Deus. Amém, amém. Graças a Deus.